Olá, pessoal! Hoje estamos gravando o nosso primeiro episódio do podcast Homões da Porra. Não, hoje você tem que começar se apresentando. Eu ia falar... Olá, pessoal! Hoje estamos gravando o primeiro episódio do podcast Homões da Porra. Eu sou Nayara Pedroso. E eu sou o Cláudio Ginglas e viemos aqui justamente apresentar para vocês entrevistas com homens interessantes para que a gente possa entender como esses caras se comportam no dia a dia e explicar, principalmente para as mulheres, né, que são as principais características dos homens de valor. O que te inspirou a trazer essa ideia de homões da porra? O que é ser um homão da porra? Antes de tudo, eu acho que é bacana a gente tentar introduzir um pouco de como é a história, né? De como o Cláudio chegou nessa discussão, de apresentar um pouco sobre a lógica masculina para as mulheres, né? Esse caminho todo, ele foi traçado aí a partir das minhas próprias experiências, onde eu via um pouco da necessidade de transmitir o conhecimento a respeito da minha mente para mulheres que buscavam entender um pouco mais a cabeça dos homens e muitas vezes esbarravam na dificuldade que os homens tinham em se comunicar, porque os homens, de uma forma geral, são muito problemáticos para demonstrar principalmente seus próprios sentimentos. E isso faz com que, de certa forma, a mulher, pelo outro lado, acabe muito ansiosa, né? Acabe sofrendo as consequências dessa comunicação ruim. Eu comecei a direcionar o meu conteúdo para que as mulheres pudessem ter um pouco mais de clareza nesse sentido. Sim. E aí chegamos num contexto aí onde as pessoas começaram a ver que, de certa forma, eu acabava comunicando de uma forma legal essas emoções que os homens queriam transmitir. Desde lá, passei a fazer muitos vídeos, gerar muito conteúdo, gerar vídeos, curiosidades. Acabei escrevendo um livro no assunto, que se chama Como Dobrar um Homem. E aí, fala um pouquinho. Que, basicamente, trata a respeito de como a gente pode entender a cabeça do homem para utilizar artifícios para que a gente possa persuadir o homem a tomar atitudes, né, que sejam interessantes pelo lado feminino. Isso fez com que a gente conseguisse aprofundar nos estudos em relação à mente masculina. Sim. E hoje a gente está conseguindo consolidar aqui uma ideia que traz a visão de como entender o que de fato é o cara interessante. Tive muitas demandas de mulheres querendo entender um público específico, né? Que são os caras, não são os caras que são os caras comuns, os homens normais que costumam abordar. O que a mulher quer de fato é que um cara que esteja do lado dela seja um cara de valor. Exato. Né? E esse cara de valor se passa por ter alguns fatores importantes, né? Que a gente vai debater aqui ao longo dos nossos episódios. Exato. Tá? E, enfim, levam em consideração sentidos, contexto, conhecimento, a forma como ele se comunica, a mentalidade dele, personalidade, tá? Tudo isso vai influenciar na percepção da mulher em relação ao cara sobre o que é interessante. E então, o que esse podcast tem como propósito é basicamente que a gente consiga chamar esses homens que se enquadram nessas características para que a gente possa entender quais são os pontos de vista deles em relação à maneira como eles se comportam diante de uma mulher. E o que eu acho muito legal nisso é aquela conversa que a gente teve um dia tomando um cafezinho, que não vamos usar apenas o olhar de um homem, né, que aqui é o Cláudio e eu, Nayara, né, um olhar de uma mulher e um homem referente a estes homens que serão, né, convidados a participar das entrevistas e que têm esses pré-requisitos que se tornam os nossos homões. Além de buscar essas qualidades, a gente vai tentar entender com base na profissão deles, na base do que eles buscam, nos relacionamentos que eles têm atualmente ou que eles veem, né, estar se relacionando também, né, o que eles buscam em uma mulher e os que classificam ser estes homens. É falar das qualidades deles mesmos. Exatamente, para que eles possam fazer uma reflexão em relação ao que levou eles a se tornarem, né, pessoas de valor. E aí a gente vai conseguir identificar o que são as características desse cara, para que a gente possa mostrar isso para as mulheres. Olha, será que de fato isso daqui é o que caracteriza ele como uma pessoa interessante? Ou será que as atitudes que ele diz ter
são realmente algo que conecta com o público feminino, né? Então, tudo isso a gente vai poder explorar. O que é a visão do homão de valor, né? Do homão da porra, por exemplo. Todo mundo, quando a gente fala do homão da porra, todo mundo fala do Rodrigo Hilbert, né? Isso. Vai falar de caras como ele, que sabe cozinhar, que sabe ser hábil com ferramentas, que além... Um bom marido, bonito. Cara bonito, interessante. E o que de fato representa isso para nossa sociedade? Exato. Será que é só ele? O que diferencia um cara como ele, que é bem visto, né? De outros caras que talvez sejam interessantes também, mas que talvez não tenham determinadas características em si. Então, o que a gente procurou entender são quem são esses melhores caras. E para isso a gente está começando a escolher esses rapazes que vão ser entrevistados aqui por nós. Sabe uma luz que me apareceu aqui agora? É que esses homens interessantes, enfim... Hoje, na sociedade em que vivemos, as mulheres estão buscando ser mais interessantes, se posicionando muito mais. Então, quando você é alguém que trabalha, que estuda, que busca bons ideais, você não vai querer nada menos do que isso. Vai querer alguém ou igual ou superior. Aí tem um ponto legal que é do próprio humano, né? Que nós sempre queremos algo que nos leve a uma evolução. Sempre estar num ponto aqui, mas... quer estar próximo de alguém que vai levar a gente até esse ponto maior aqui. A gente nunca quer continuar na mesma situação. Então, a gente olha para um possível parceiro exatamente com essa sensação. Poxa, será que essa pessoa vai me tornar uma pessoa mais representativa diante da sociedade? Será que vai me levar a um contexto de evolução? E aí, isso faz com que a gente observe determinadas características, até mesmo de forma inconsciente, que vão fazer com que a gente tenha essa percepção. E desconstruir também, né? Essa questão de que a gente nós mulheres, né, estamos buscando um príncipe encantado. Não é bem por aí. Tem algumas visões referentes a isso, né? Que é, primeiro, a sociedade, ela criou essa cultura onde nós precisamos idealizar uma pessoa para estar ao nosso lado, que seja de acordo com determinados fatores, que aí acaba fazendo com que a mulher tenha uma visão de que vai surgir um herói na vida dela, que vai levar a ser de fato aquele cara que é o príncipe encantado ali, que vai resolver todos os problemas dela. Quando, na verdade, a gente sabe o que uma mulher entende como valor dentro de um cara, né? E para isso, a gente fez um estudo, né, que é justamente para poder entender, através das mulheres, qual é a percepção delas do que significa se tornar um cara interessante. Seria você entender a fundo o que representa diante de um homem. Por exemplo, sentidos. Quando você fala do lado sensorial, né, a gente está tratando aí da parte visual, do cheiro, né, da conexão, que aí leva em consideração pegada, beijo, né, sexo, tudo isso é importante, que vai fazer com que a pessoa tenha uma percepção em relação ao quão impactante aquela pessoa é. Um outro exemplo também pode ser na questão da mentalidade. Existem dois tipos de mentalidade aí no caso. Mentalidade individual, onde se a gente percebe alguém como alguém esforçado, como alguém expansivo e empreendedor, a gente consegue criar nosso modelo mental a respeito daquela pessoa. Uma mentalidade coletiva tem a ver com a pessoa simpática, com a pessoa ter preocupação emocional, ser compreensiva, né? Porque isso está associado a uma outra pessoa. Como é que isso reflete diretamente na percepção que uma mulher tem quando ela está lidando com um cara, né? De saber, poxa, será que esse cara é um cara que é preocupado comigo, de fato? Sim. E aí essa percepção ela acaba sendo montada, criada, enfim, é questão de padrões. Eu acho que é até legal você mesmo depois falar um pouco pelo teu lado como psicóloga, né? E porque é justamente nessa percepção que a gente quer chegar. O que esse cara representa para a nossa sociedade? Como que a gente consegue tornar caras que são interessantes uma inspiração para outros caras também? Porque isso faz com que, uma vez que a mulher consegue perceber que existem caras interessantes, também é possível entender que os outros homens vão ver esses caras como um parâmetro. E vão falar, poxa, se esse cara está sendo bem visto pelas mulheres, eu também devo seguir uma lógica parecida com ele. Um cara que é muito agressivo, um cara que é muito impulsivo, às vezes ele mesmo vai ver que ele está causando um certo problema para a sociedade, né? Então a intenção é que a gente, de fato, consiga extrair o máximo possível desses caras que a gente entrevistar,
para que a gente consiga inspirar outras pessoas também. Sabe que é legal que na tua fala, claro que eu vou puxar a sardinha pro lado das meninas, que quem nunca saiu, teve relacionamentos fracassados dos quais você conheceu um cara que é inteligente, que tem esses pré-requisitos, né, que você falou, é engraçado, se comporta bem, é bonito, porém, quando entra nos outros fatores de a pegada às vezes não é muito boa, o beijo também não é muito bom, e quando chega no sexo é onde geralmente as mulheres dão uma cartada final, não. As outras coisas, talvez, eu poderia trabalhar, porque a mulher tem esse jogo de cintura, né? Que ela gosta, quando ela gosta de alguém, te acha interessante, ela trabalha o meio para que te faça ser um pouquinho mais parecido com ela, porque a gente gosta de ter a sua personalidade, o seu jeitinho de ser, mas que você também seja um pouco mais parecido. Porém, quando chega no contato, né, no sexo, ele, para as mulheres, né, pelo menos eu e muitas outras amigas, que mulher conversa e fala, mulher fala. A gente dá a cartada final ali, né? No sexo. O sexo é o desempate. Não tem como ir adiante, né? Digamos assim, porque você acaba não tendo uma conexão. Não tem. E aí entra na questão de que mesmo que o cara tenha um assunto bacana, ele é bonito, se comporta bem, né? Aquele fator ali pesa muito. E esse lado de inspiração é muito bacana, porque existem muitos homens legais, sim, existem, porém são inseguros. Mulher gosta que você chega com um jeitinho, né? Tô dando um exemplo de que vão vir aí boas entrevistas, legal, boas dicas desses homens, né? São sensacionais, vocês não podem perder. Tem muita coisa boa aí pela frente, né? Muita, né? Ai, eu tô aqui, ó, me coçando. Eles vão dar essas dicas pra que vocês, homens, saibam como chegar numa mulher. Erros que talvez eles cometeram hoje não cometam mais, né? Porque é uma questão de evolução. E é muito bacana e realmente é muito atraente quando você vê um homem que ele tá disposto a evoluir, que ele tá disposto não a só se satisfazer como homem, enfim, crescer espiritualmente, enfim, mas também saber abraçar esse meio que são as nossas meninas. E no fim das contas o foco principal é para as mulheres mesmo, para que elas possam conhecer um pouco mais da cabeça do homem, né? Exatamente. Eu acho que é essa proposta que a gente está trazendo aqui. E isso, no fim das contas, vai acabar levando a nós mesmos buscarmos conhecimento a ponto de mostrar, será que esse cara de fato ele é interessante ou não é, né? Sim. Então a gente vai até ter uma interface bacana aí com as próprias meninas para que elas possam identificar se aquele cara que a gente está entrevistando, ele é um cara de fato valioso mesmo. Então, acho que esse podcast, ele vai acabar levando a gente para muitas discussões interessantes, né? Vai sim. Então, sugestão acompanhem, fiquem ligados, né? A gente vai ficar trazendo esses convidados. Com certeza. E vai dar pano pra manga, como diz a minha mãe. Tomara, né? Temos muitas histórias ainda a contar. Eu acho que seria legal você também explicar um pouco da tua história, para o pessoal conhecer você um pouco melhor, né? Claro, sim. Vou falar um pouquinho. Tenho 26 anos, sim, né? Com uma carinha de 15. Estou me graduando em psicologia. Esse é o meu último ano de formação. Tô com o pé lá já na formatura, né? Pegando diploma, yes. Quero me especializar em sexologia, quero ser terapeuta sexual, a gente entrar um pouco nessa questão de corpo, de imagem, de comportamento humano, de sexualidade, que a gente sabe sim que isso afeta muito as pessoas, questão de segurança, não só sobre se relacionar, mas saber se cuidar, saber conhecer seu próprio corpo e os seus limites. Isso é um grande desafio, porque a fala, né, ela é sempre fundamental para que possa ter uma boa amizade, para que possa ter um bom relacionamento, tanto familiar quanto interpessoal, enfim, pessoal, e você poder se descobrir. A gente está em processo de se descobrir, como a gente falou já aqui, né, uma evolução. Não importa o sexo, não importa a religião, enfim, nós estamos nesse processo de se desenvolver, de crescer, de conhecer, de errar também. Com certeza. E aprender com os erros. O erro é o maior, é o que mais permite a gente aprender. Tentativa e erro vão levando a gente a evoluir. E isso que você está falando também tem uma referência interessante, tanto para mulheres quanto para homens, né? A gente não tem distinção nesse aspecto, que é a questão da comunicação. A comunicação, ela influencia em tudo, certo? Muito. E isso, muitas vezes, é um dos problemas que tornam a experiência de conexão entre as pessoas ruim. Muito porque, de uma forma social, nós não fomos ensinados a priorizar relacionamentos.
tá? Nós fomos mandados desde mais novos a conhecer a respeito de como ganhar dinheiro, de como se dar bem numa faculdade, de como passar no concurso. Vai lá, vence na vida, vai ter sucesso. Mas o que é sucesso para a sociedade? Não é um sucesso no relacionamento. Nós não fomos ensinados a isso. Então, nós chegamos nesse momento atual, e cada vez mais nas gerações que se seguem, um momento onde as pessoas olham de lado para o relacionamento, certo? A quantidade de informação que a gente recebe o tempo inteiro faz com que muitas vezes a gente olhe para a grama do vizinho e fique pensando, poxa, mas aquilo ali é tão melhor, né? Por que eu vou me relacionar com essa pessoa aqui? E isso acaba criando uma sensação de desapego nas pessoas, o que é totalmente entendível pelo contexto que a gente vive atualmente, uma tendência, né? Mas é importante a gente olhar para como a gente consegue criar conexões mais significativas, que é um dos propósitos, até mesmo desse podcast aqui também, que é para que a gente possa fazer com que as pessoas olhem para o outro de uma forma mais amorosa, onde a gente possa criar empatia, onde a gente possa influenciar na conexão com as pessoas. Sabe que eu gosto de estar conversando aqui contigo hoje? É essa tua total sinceridade de não ficar defendendo o lado masculino e falar, não, né? Nós somos perfeitos, enfim, não. Nós somos imperfeitos, sim, assim como todos os lados, nós mulheres também, assim, todos erramos, né? Faz parte, enfim, do nosso desenvolvimento. Você fala nessa questão de que os homens são ensinados a vencer, a construir carreira, sucesso, fama, e as questões relacionais vêm depois. A empatia fica de lado. Fica de lado, e você deixa claro que é necessário ter essa empatia. E você, como homem, deixa também claro aqui hoje que é necessário, sim, falar e ter coragem para falar sobre os seus erros e querer mudar. Você se descobriu, você está aqui falando, e eu tenho certeza que todos os dias você está aprendendo cada vez mais. Principalmente quando você conversa com nós mulheres, né? Eu acompanho muito na tua página, você fala com diversas mulheres, elas falam suas experiências e você tira muito proveito disso. E consegue, né, se colocar dos dois lados. Essa é a dificuldade dos homens, sabia, Cláudio? Isso é bem bacana de você abordar, porque isso expõe um pouco da nossa necessidade de esconder as nossas vulnerabilidades. Eu acho que tanto para o homem quanto para a mulher, né? Nós não gostamos de demonstrar o nosso lado frágil. E isso faz com que a gente acumule uma bola de neve ali que uma hora ou outra pode vir com toda a força, né? Principalmente para o lado emocional. E aí, o que isso foi, qual foi o meu grande aprendizado aí ao longo desse processo? Foi que expor as coisas nos torna ainda mais inspiradores. Isso é uma coisa bacana. Porque a partir do momento em que eu comunico uma vulnerabilidade minha, eu acabo mostrando para o outro que eu não sou um cara perfeito. E nós não somos, de fato. Nós temos milhões de defeitos o tempo inteiro, né? Só que a gente quer se demonstrar para a sociedade o ideal. A gente nunca erra, a gente não é demitido de um trabalho, não tem que dar um passo atrás socialmente, né? Poxa, eu comprei um carro menor porque eu não tinha dinheiro, né? Todo mundo defende sempre a evolução, porque a sociedade quer que a gente evolua o tempo inteiro e pressiona a gente para isso. As mídias pressionam. A mídia pressiona para que a gente seja esbelto o tempo inteiro, para que a gente seja o máximo do que é da nossa performance o tempo inteiro. E isso impacta diretamente nas pessoas que vivem esse tipo de pressão. A partir do momento que eu me tornei um cara autêntico, isso criou para mim um mundo totalmente diferente, onde as pessoas começaram a ver isso como inspiração. As mulheres começaram a me buscar por conta da minha clareza, em relação a entender um pouco mais a respeito do lado masculino. Por quê? Porque a partir do momento onde eu consigo comunicar de uma forma mais autêntica o que eu estou sentindo, tentar olhar para o meu interior e colocar para fora aquilo, né, que naturalmente tudo vai depender de uma boa comunicação. Nem sempre eu vou ser o cara com a melhor comunicação, mas eu tento. E o fato de tentar faz com que as pessoas escutem, porque elas estão falando assim, poxa, esse cara está agindo de uma maneira autêntica. Então, vale a pena eu escutar ele de alguma maneira. E aí, isso me ensinou que vale muito, é muito melhor que a gente haja dessa forma, porque a gente cria uma relação muito mais sincera com os outros, tá? E aí, eu acho que a gente ainda está no processo de
colocar as outras pessoas nesse mesmo caminho, né? Eu acho que os homens têm uma dificuldade ainda maior, como você falou, tem muitos homens inseguros. Às vezes dou umas pancadas nas mulheres também, né? Porque é importante a gente entender que são os dois lados da moeda que influenciam. Obviamente, a gente está tratando aqui de um conhecimento que é um pouco mais difícil de se ter pelo lado feminino, porque é muito difícil que o homem saiba comunicar bem os seus próprios sentimentos. Então, a intenção aqui sempre vai ser direcionar o conhecimento que um homem interessante tem para que a mulher ela possa ter essa noção. Isso vai fazer com que o próprio homem ele consiga evoluir, que a gente consiga, de fato, fazer com que as relações sejam melhores. Perfeito. Você tocou num ponto, né, que você falou pra mim, autenticidade. Falta isso nas pessoas num contexto geral. Como a gente tá falando destes homens, a autenticidade chama muito atenção, sabia? Eu tive algumas amigas que vão em alguns encontros, de cara já sente uma atração, né? A gente vai entrar um pouquinho na química, assim, aquela atração. Senti uma química. Porém, a pessoa é zero criativa, zero espontânea, parece que segura, que não consegue ser. Tá escondendo. E a gente entra, enfim, nos fatores, né, que cercam essa pessoa, que talvez possam estar impedindo, ou nas crenças que ela mesma construiu, né? Em não demonstrar a sua criatividade, não mostrar inteligência. Mostra inteligência, mostra que você é criativo. Hoje você pode não me agradar, mas amanhã você pode agradar a alguém que vai fazer, enfim, o seu dia diferente, ou que vai estar respondendo às suas expectativas e, quem sabe, até entrar num novo relacionamento, né? Sem muitas frustrações. E quando você entra num quesito das mulheres, né? Não posso, eu aqui, ficar desse lado, sempre estar defendendo as mulheres, não. Porque, às vezes, me pergunto, né? O que nós mulheres queremos? Interessante, né? É importante. Sim, a gente entra, assim, nessa questão. Assim como os homens também entram, né? O que nós homens queremos? Eu duvido que não. Vocês também devem ter entrado. Mas nós mulheres acabamos nos perguntando quase sempre, né? Quase sempre de frente pro espelho. Mas a gente pergunta, assim. Aí eu acho que vai existir uma diferença, que a gente vai alinhando isso ao longo do caminho aqui, porque, na minha visão, a percepção do homem em relação à mulher, ela se passa por um contexto mais superficial. E é natural isso, porque instintivamente a gente foi condicionado a tomar decisões baseadas em aparência num primeiro momento, para que depois a gente evolua para outros tipos de decisão, certo? A mulher não, a mulher ela já tem uma visão um pouco diferente do homem, né? Então acho que esse alinhamento das visões, ele vai ocorrer de uma forma fluida, pelas nossas discussões. E isso vai levar a gente, de fato, a entender, poxa, que bacana. Então, as mulheres pensam assim, os homens pensam assado. Será que existe afinidade entre esse pensamento? O que eu tenho visto pelas discussões que eu tenho tido com as pessoas é que ainda existe um gap muito grande. Ainda existe uma visão onde o homem, ele toma as suas decisões de relacionamento, né, sem tanta informação. Basicamente, ele acaba direcionado muito pelo contexto social dele. E aí a mulher, muitas vezes, ela se condiciona a aceitar um cara que muitas vezes não tem afinidade nenhuma com as características que ela busca, simplesmente por pressão social. Exatamente. Né? Então, eu acho que a discussão aqui ela vai se pautar bastante na necessidade que as pessoas têm de serem autênticas. Porque uma vez que um lado é autêntico, demonstra as características de maneira com que a outra pessoa possa ter o poder de decisão. Exato. De saber, poxa, é isso que eu quero pra mim ou não é. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente vai evoluir aqui nas nossas entrevistas. Sim, perfeito. Eu não posso deixar de pontuar também essa questão de se relacionar com o outro, quando você fala, né? De, às vezes, entrar nesse relacionamento, né? Mulheres, homens, enfim, pela essa pressão social que é em cima de ambos os sexos. É uma briga isso. Aí você, ok, estou namorando este homem, ele tem todos os pré-requisitos que a sociedade pede, não que eu busco. É isso aí. Aí você fica condicionado naquele relacionamento nem um pouco saudável, né? Aí vem as frustrações, porque você já perde uma confiança de si mesmo, a confiança no outro, o relacionamento acaba sendo doentio para ambas as partes. A quebra da expectativa que a pessoa tinha, e aí voltamos aí, por exemplo, no caso da mulher, de criar a expectativa de existir um príncipe encantado, né? Que nós criamos sempre. Causa a frustração. Ou seja, a pessoa
tem um desalinho ali entre a intensidade do relacionamento que ela vive com a expectativa que ela criou. E aí aquilo ali, ao longo do tempo, conforme a rotina, com uma interação com uma pessoa específica, vai entendendo detalhes que não vão casando com a ideia original dela, né? E aí aquilo ali faz com que ela seja frustrada. Muitas vezes porque ela ainda não sabe o que ela quer. Muitas vezes porque ela é imatura para entender que existe uma necessidade dela identificar características que são alinhadas a ela. E ao longo do tempo, muitas coisas vão acontecendo. As pessoas também vão mudando pensamentos, vão mudando valores. E manter esses valores alinhados ao longo do tempo é muito difícil de se fazer. Sim. Então, muitos relacionamentos, principalmente hoje em dia, onde as coisas são muito mais voláteis, acabam se desgastando por detalhes aonde as pessoas não souberam identificar no primeiro momento que poderia dar problema. Acredito eu que conforme a gente vai se adentrando no mundo dos homões da porra, a gente consiga entender cada vez mais o que é importante para uma mulher buscar dentro de um cara. E não quer dizer que vai encontrar o cara, né, o príncipe encantado, como a gente está conversando aqui. Que não existe. Não existe. Vai encontrar características que sejam mais aderentes a ela. E é isso que importa. Porque uma vez que essas características fizerem sentido para a mulher, ela vai conseguir ter uma consciência maior do processo. Exato. Né? Porque uma vez que ela identifica essas características, ela vai saber, poxa, será que isso é bom pra mim? Será que esse cara que é um parâmetro de homão da porra, eu consigo fazer uma relação do cara com quem eu tô saindo e, de fato, esse cara é um homão da porra também? De fato, esse cara é um interessante? De fato, é um cara que vai me fazer evoluir, que me gera valor, tá? E aí ela consegue identificar isso de uma forma mais consciente, sem se deixar levar 100% pelo lado emocional, que é o que acontece muitas vezes em relações, né? Exato. Talvez não 100%, mas a mulher toma uma decisão muito mais emocional. Quando a gente entra na questão de personalidade e de comportamento dentro do relacionamento, muitas vezes tentamos mudar a pessoa, né? A gente entra nesse desafio para mudar ela, mudar o comportamento, às vezes até a personalidade, né? Personalidade é algo que vem se construindo desde a nossa infância. Eu chego hoje, te conheço e quero te mudar. Como que eu vou mudar todo um passado, uma trajetória, costume, crenças, entende? Toda uma história familiar ali que a família coloca muito de si em nós, né? Sem dúvida. Colocam sempre e interferem também, principalmente às vezes nas decisões. Tem pessoas que não permitem, né? Por exemplo, eu para mim é muito importante que a minha família esteja presente e gosto de ouvir a opinião deles. Nem sempre eu levo em consideração. Mas a família é um fator fundamental para os dois lados, principalmente quando a questão social, né, desenvolvimento do homem e da mulher. A mulher é preparada para esperar o príncipe, que a gente já deixou claro que não existe, e o homem preparado para o sucesso, né, para voar. Porém, nos tempos que vivemos hoje, a igualdade dos sexos é muito relevante e não podemos nunca tirar, né, de consideração por este lado. Uma coisa que é bacana aí também da gente mostrar para o público aqui vai ser, ao longo do tempo, entender como esses caras entendem essa relação com a mulher. Entender o que esses caras, como eles agem, quais são as coisas que eles dão valor, né, numa relação, para que a gente possa entender, poxa, é esse o caminho que é interessante ser seguido? Será que não é? Então, sabe o que eu acho bacana? Os sinais. Porque nós ficamos muito preocupados com sinais. Que sinais vocês gostam que as mulheres deem? De que eu tô afim de um próximo encontro, de que eu não tô afim, de que o papo tá ficando bom, de que não tá. Entende? De comportamentos, olhares. Né? Uma coisa bacana também é que a gente vai conseguir entender as coisas que o cara não gosta, por exemplo. Perfeito, também. E aí, enfim, é um universo imenso aí de possibilidades que a gente tende a abordar aqui diante do podcast, Sim, né? Porque você entra na questão, né? Que, nossa, eu tô indo muito bem. Um encontro, tá um sucesso. Porém, não. Às vezes, pra ele tá contando os minutos pra que acabe pra ele ir embora. Porque... E às vezes o cara vai falar que, não, tá ótimo, mas no fim das contas não é. E aí vai falar que vai ligar no dia seguinte e não vai ligar. E aí a mulher vai criar uma expectativa. E aí vem as frustrações. Aí entra na questão emocional, que às vezes leva ansiedade, leva angústia, né? Angústia, ou talvez
a desistência de um próximo encontro. Aí eu, mulher, não vou procurar, né, mais. Aquele homem está à procura, não me dou a permissão de ir, né, ao encontro, enfim. E posso estar perdendo, né, a oportunidade de encontrar alguém que tem as características das quais me agradam, enfim. E ainda tem um outro ponto aí, que é na questão de, às vezes, criar traumas para outros relacionamentos futuros. Porque uma vez que tem uma experiência ruim, a pessoa tende a se travar. Exato. E aí isso é importante porque a própria mulher vai conseguir identificar se aquela situação aconteceu com ela ou não. E ela fala, caramba, mas foi isso que aconteceu. E aí talvez ela consiga se desbloquear para futuros relacionamentos. Porque ela pode entender que o erro não foi dela. Não foi dela, exatamente. Foi do outro. Exatamente. O que é possível, porque muitas pessoas internalizam o problema como sendo delas, né? Sim. Então, a gente vai conseguir dar esse panorama. Tanto mulheres quanto homens vão conseguir ter uma visão um pouco melhor, tanto a respeito de interações, quanto de traumas, quanto de visões de problemas, enfim. Temos um caminho bem grande aí pela frente, né? Sim, sim. Eu tô aqui, ó, ansiosa, coçando, porque eu tenho certeza que quando a gente for entrevistar, eles vão largar uns pontozinhos que vai vir na minha cabeça. Putz, eu já fiz isso. E aí, na hora, coçar a cabeça assim, gente, olha só, melhor não seguir por esse caminho, né? Exato. Nossa, que difícil, viu? Quando a gente entra no assunto relacionamento, a gente acha que é simples, fácil, papum, resolvi. Tem muita gente que fala assim, deixa acontecer, deixa o relacionamento acontecer. Não deixa. É o maior... voltando ao que a gente falou atrás, né? É isso aí. É que começa a lidar com as frustrações, não gosta, não quer falar, tenta mudar o outro, mas não consegue mudar a si mesmo. Encerra o relacionamento por ali. Aí pra entrar pro próximo... Ela prefere ficar na zona de conforto dela, né? Perfeito. E aí não estuda, não se planeja, não entende o que de fato é importante para um relacionamento aderente a ela. E aí acaba dando brecha para relações que não são interessantes, que podem acabar trazendo problemas, né? Ou questões também, quando você passa por esses relacionamentos fracassados, e aí você entra num relacionamento que poderia vir a ser saudável, com a experiência lá atrás, você não fez questão de aprender, ou entra uma questão de que, não, eu não fui errada, ou eu não fui errado, e vou continuar sendo assim. Não admitir os erros. E aí uma pessoa que seria legal, ideal pra você, que tem uma linha de pensamento, né, similar, você vai acabar estragando. E isso é uma questão que, no fim das contas, vai influenciar até mesmo em questões futuras, né, daquela pessoa. O que eu acho legal que esse podcast vai poder trazer pra gente é essa visão. Não só do ponto de vista dos caras que a gente vai estar entrevistando aqui, mas das reflexões das pessoas que estão lá atrás da câmera. Sim. Em relação a atitudes que esse cara tomou, formas de abordagem que ele utiliza para conversar com mulheres, para lidar com a própria família, né? Que a intenção é trazer caras aqui, sejam eles solteiros, casados, mas sim pessoas que vão ter um conhecimento interessante a ponto de transmitir aquilo ali de fato com a maior clareza possível a respeito do homem. Perfeito. Vamos encerrando por aqui, né? Mas deixar claro pra galera que a gente vai falar sobre comportamento, sobre sexualidade, sobre pegada, sobre beijo, sobre interesses, sobre o que fazer, o que não fazer, dicas, né? E a gente espera causar uma grande reflexão para que vocês, homens, também se inspirem com os nossos homens da porra que a gente vai trazer aqui. Exatamente. Vamos bater esse papo aí com eles. Por que não andarmos juntos? Sem dúvida. Né? Lado a lado. Assim, o homem ensinar pra mulher, a mulher ensinar pro homem, e assim vice-versa. E vivemos num mundo quase perfeito. Reciprocidade é tudo. Então, pessoal, espero que vocês acompanhem essa série aí, que seja... que a gente consiga prover para vocês conhecimento de valor, tá? Que essa é a nossa principal premissa aqui desse podcast. E que, no fim das contas, consigamos construir cada vez mais homões da porra também, né? Perfeita. Eu acho que esse é um dos meus caminhos também. Querer buscar ser um bom homem. Eu acho que para que a gente possa direcionar vocês, primeira coisa, sigam a gente lá no Instagram. Eu acho que é extremamente importante. A gente vai deixar a página aqui. Vai ter a página aí. A gente vai colocar os episódios no Spotify também, tá? Para que vocês possam acompanhar e sejam muito bem-vindos. Vai ser uma troca muito legal de conhecimento aí. Isso daí. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Tchau, Valeu. tchau.